Crônicas, capítulo de número 20. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 15. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Glória a Deus. Aleluia. Vou aguardar que todos encontrem. Aleluias. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. E disse: dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja, ou nesta batalha, não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. E último versículo: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor e o adoraram ao Senhor. Ou em outras traduções, e adorando ao Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor dos Exércitos. Querido, nós estamos diante de uma palavra. Deus abençoe, querido. Nós estamos diante de uma palavra, que a palavra de Deus fala que agora Josafá, rei de Judá, descendente de Davi, está agora governando Judá. E a palavra de Deus fala que Josafá fez o que agrada a Deus, fez o que o coração de Deus desejava, que era restaurar os cultos, que era levantar a adoração a Deus, assim como está escrito, que nós devemos adorar somente a Ele nós deveremos prestar culto, somente ao Deus de Israel nós devemos nos prostrar diante dEle. Assim Ele deu a ordenança a Moisés, diante da palavra dEle, dizendo em Êxodo: não terás outros deuses além de mim, nem farás para ti imagem de escultura, nem para Deus algum no céu, debaixo do céu ou debaixo da terra. Somente a Ele adoraremos, e somente ao Senhor, Deus de Israel, prostraremos culto e adoração. E a palavra de Deus fala que Josafá, ele faz aquilo que agrada a Deus. Josafá estava agora confiante. Josafá agora estava no seu aposento, creio eu, que na sua pousada, na sua morada, na sua casa, agora descansado, confiante, porque naquela época, a palavra de Deus fala que Deus deu para Josafá a vitória sobre os seus inimigos. E agora Josafá fica descansado, Josafá agora fica aliviado, mas de repente a palavra de Deus fala que agora Josafá, na sua aquietação, na sua acomodação, na sua confiança, no seu descanso, a palavra de Deus fala que agora os inimigos, aleluias, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, aleluias, peleja contra Josafá. Eles marcham contra Josafá. E a palavra de Deus fala que eles marchando contra Josafá, Josafá agora ficou com medo. Josafá fica temeroso. Um homem que tem mais de 1 milhão de soldados fica temeroso com os seus inimigos. Repito, um homem que tem mais de 1 milhão de soldados fica temeroso com os seus inimigos. A palavra de Deus fala que agora Josafá, ele teme e ele vai orar ao Senhor. A palavra de Deus fala que então Josafá buscou ao Senhor e
pôs-se a buscar e apregoou um jejum em toda a Judá. Querido, não há homem tão poderoso que não venha se ajoelhar diante do Todo-Poderoso. Não há homem, aleluias. A palavra de Deus fala que agora Josafá, ele se prostra diante de Deus para buscar a sua orientação. A confiança agora de Josafá não estava nos seus cavaleiros, não estava nos seus soldados, mas estava no Senhor dos Exércitos. E quando Josafá agora se põe a buscar o Senhor dos Exércitos, querido, não há homem, aleluia, tão poderoso que não venha se curvar diante de Deus, e não há homem tão humilde que não venha reverenciar a tua santidade. Josafá agora busca o Senhor e convoca ao povo a fazer um jejum, e Judá agora se ajunta, aleluias, porque a palavra de Deus fala que quando Josafá agora se ajunta para pedir socorro, todos aqueles que estavam ao seu redor, todos aqueles que estavam ao redor de Judá agora, vai e atenta ao pedido sobre o jejum e sobre a oração. Judá agora inteiro se reúne para apregoar um jejum, para apregoar uma oração, para apregoar a palavra do Senhor, para buscar uma resposta da parte de Deus. Então pôs-se Josafá diante de pé da congregação, e a palavra de Deus fala que agora ele ora dizendo: ah, Senhor dos nossos pais, porventura não és o Senhor nos céus? E agora ele começa a falar: Senhor, essa grande multidão veio para nos destruir, essa grande multidão veio para nos matar, essa grande multidão veio para nos amedrontar, essa grande multidão que o Senhor não poupou desde a época do Egito, eles agora estão vindo contra nós, Senhor, e eles são maiores do que nós, eles são, Senhor, mais numerosos do que nós, ó Deus de Israel. E agora, Senhor, o que nós faremos? O Senhor fez uma promessa a Abraão, o Senhor tirou o teu povo do Egito, e o Senhor falou para Salomão, em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e se orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Desde agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, à oração que é feita neste lugar. Então agora, Josafá, ele faz menção daquilo que Deus, ele falou para Salomão: Salomão, enquanto o teu coração estiver disposto a me obedecer, então enquanto o teu coração está disposto a me adorar, a me glorificar, então a tua oração vai ser respondida. Então Salomão, a tua oração vai ser ouvida. E Josafá agora faz menção daquilo que Deus falou: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nos apresentaremos diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e a ti clamaremos na nossa angústia, e o Senhor nos ouvirá e nos livrará. Josafá faz menção daquilo que Salomão falou lá atrás, porque tem coisas, querido, que a reverência do Senhor responder às nossas orações vai ser os nossos avós, vai ser os nossos antepassados. Querido, reverencie a oração dos seus avós, reverencie a oração dos mais velhos, reverencie aquilo que os mais velhos nos ensinam, reverencie aquilo que o Senhor, Ele prometeu para Abraão, aquilo que o Senhor prometeu para Isaac, aquilo que o Senhor prometeu para Jacó, aquilo que o Senhor fez a promessa. O Senhor falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua terra, da tua casa, da terra dos seus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. E depois o Senhor pregou, continua fazendo a promessa a Davi. Deus fala: Davi, sobre a tua casa, sobre a sua descendência, não vai faltar nenhum homem que venha sentar sobre o trono. E a palavra de Deus fala que agora os filhos de Davi foram sucedendo ao
trono, um após o outro. A palavra de Deus fala que os inimigos tentavam roubar, mas a palavra de Deus permaneceu. Deus fez uma palavra, uma promessa para Davi, e essa promessa ela acontece até nos dias de hoje. A palavra de Deus fala que Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, descendente de Davi, a palavra de Deus fala que Ele governa o mundo e a sua plenitude está nas suas mãos. Jesus Cristo, a raiz de Davi, Ele governa, Ele é Rei dos Reis. A tua palavra fala que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra de Deus não muda, a palavra de Deus ela não cai no chão, ela não volta para trás vazia. Deus fez uma promessa para Davi e Deus cumpriu essa promessa para Davi, para que servisse de testemunho para nós. E Josafá agora pergunta a Deus: Deus, a glória, aleluia. Josafá pergunta agora para Deus: Deus, o Senhor permitiu que nós viéssemos até aqui para nós sermos derrotados? O Senhor permitiu que o Senhor nos desse essa vitória para nós sermos derrotados? E a palavra de Deus fala que Josafá ele se prostra e adora ao Deus de Israel. Adorar é muito mais do que cantar. Cantar é o meio que nós temos para louvar a Deus através das nossas vozes, através daquilo que nós somos, através daquilo que nós fazemos, é através daquilo que o nosso caráter faz. Aleluias, queridos. E agora Josafá, ele louva e adora ao nome do Senhor. A palavra de Deus fala que agora Josafá, com o coração agora voltado para Deus, ele agora tira os olhos do inimigo e coloca o coração voltado para Deus. E agora ele fala: Deus, julgarás esse povo? Senhor, o que o Senhor fará com esse povo, os nossos inimigos? Porque nós não sabemos, Senhor, o que nós faremos. Porém, os nossos olhos estão em Ti. Porém, Deus, diante do medo, diante de tudo isso que está acontecendo, os nossos olhos estão em Ti. E a palavra de Deus fala que agora aquele povo todo se reúne para fazer, aleluias, o jejum. E a palavra de Deus, a palavra de Deus fala que agora o povo todo reunido começa a orar, o povo todo reunido começa a louvar, o povo todo reunido começa a se prostrar diante de Deus. E a palavra de Deus fala que eles começam a louvar e a engrandecer o nome do Senhor, e a casa vai enchendo da glória de Deus, a casa vai enchendo da presença de Deus, a casa vai se manifestando com a presença de Deus, e aquilo que era choro, eu creio, querido, aleluias, que aquele povo já começa agora. A palavra do Senhor fala que, ei, ainda, querido, que venha sobre nós medo, peste, o Senhor vai estar conosco. E agora, querido, eu imagino aquele povo todo em um só espírito, em uma só adoração, louvando, adorando o nome do Senhor. E a palavra fala que agora, de repente, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jazel, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, ó Judá, moradores de Jerusalém, assim diz o Senhor vosso Deus, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa. Nessa peleja não tereis que pelejar, nessa batalha não tereis que batalhar. Essa batalha vai ser diferente, essa batalha não vai ser ganhada com espada, essa batalha ela não vai ser ganhada com escudo, essa batalha ela não vai ser ganhada na força do seu braço, Josafá, mas essa batalha não tereis que pelejar nessa guerra, não tereis que ficar com medo, não tereis que ficar apavorado nessa peleja, Josafá.
você e os seus soldados não vão pelejar, eu vou pelejar por vós, diz o Senhor. Quando nós decidimos colocar a nossa confiança em Deus, a palavra de Deus fala que alguns homens confiam nos seus bens, confiam em seus carros, confiam em seus cavalos, porém nós, a noiva de Cristo, o sacerdócio real, a nação eleita, o povo escolhido, confiamos no Senhor dos exércitos, faremos menção dele. Quando o medo vier, faremos menção dele. Quando a tristeza vier, faremos menção dele, porque Deus, a palavra de Deus fala que ainda que passássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque Ele está conosco. O teu cajado e o teu bordão nos consola. Talvez você está passando por um momento complicado, você está dizendo: irmão, Diácono Eric, eu estou preocupado, eu estou com medo, eu estou ansioso. Coloque os seus olhos como fez Josafá. Porém, Senhor, diante de tudo isso, os nossos olhos estão em Ti, Deus. Os nossos olhos estão no Senhor, Pai. Maior é o Espírito que habita em nós do que o Espírito que habita no mundo, Senhor. Maior é a Tua presença em nós, Deus, do que, meu Pai, a presença do maligno, Senhor. Maior é a Tua presença que nos renova, Deus, do que a presença daqueles que querem nos matar, do que aquele que querem nos destruir. E a palavra de Deus fala que o Espírito desceu sobre aquele levita, aleluia, e Josafá agora começa a adorar a Deus. E levantaram-se os levitas, os filhos do coatitas, e agora com voz alta, não com voz baixa, mas com voz de ousadia, com voz de alegria, não com voz de perdedor, de desistência. Eles levantam a sua voz pela manhã cedo. Creio eu agora que eles passam a noite toda orando, a noite toda louvando, e pela manhã cedo agora eles marcham, aleluia, diante dos inimigos. E a palavra de Deus fala que agora Josafá se levanta e diz: escutai, ó moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estarei seguros. Credes nos meus profetas e prosperareis. Nós prosperaremos quando nós cremos nos homens, mas nós estaremos seguros quando nós confiarmos em Deus. Nós prosperaremos quando nós confiarmos nos homens, nos profetas de Deus, mas nós estaremos seguros quando nós fazemos do Senhor a nossa confiança, o nosso autorretiro. Davi, impulsionado pelo Espírito Santo, ele fala no Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do onipotente Deus, descansará. Diremos, pois, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ainda, aleluias, que passamos pelas águas turbulentas, Ele nos fará e nos guiará ao manancial de águas tranquilas. O sol não vai nos molestar de dia, e nem a lua de noite, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos para que nos guardem de todo perigo. Essa é uma promessa que Deus fez, que o povo dele estaria guardado, o povo dele estaria, aleluia, seria livrado. Querido, o Senhor muitas vezes Ele nos livra antes da tribulação, mas às vezes Ele nos livra dentro da tribulação, dentro do problema, dentro da aflição. Assim foi, aleluia, com Jó. Assim foi com Ana, assim foi com Davi, assim foi com Abacuque, assim foi com Paulo e Silas na prisão. A palavra de Deus fala que Paulo e Silas agora apedrejados na prisão, aleluias, açoitados. A palavra de Deus fala que agora, por volta da meia-noite, eles decidem ou murmurar ou adorar. Eles falaram, creio eu, um para os outros: Paulo, vamos louvar a Deus, porque murmurar não adianta de nada, reclamar não adianta de nada,
Ficar com medo não adianta de nada. E a palavra de Deus fala que agora eles começam a louvar e a engrandecer a Deus. Experimente louvar, experimente engrandecer a Deus na tribulação, na perseguição. Experimente. A palavra de Deus fala que agora Paulo e Silas louvando por volta da meia-noite, em um louvor, em uma adoração, os alicerces daquele cárcere. A palavra de Deus fala que agora sobreveio um terremoto e todas as cadeias que os prendiam e prendiam aqueles que estavam à sua volta foram quebradas, foram desarmadas. Isso é o poder do louvor, é o poder da adoração, é o poder da confiança em Deus. Nós seremos flecha na mão do valente. Flecha na mão do valente, Davi aqui fala na flecha na mão do Senhor. Quando nós louvamos o Senhor com a sua palavra, quando nós lembramos o Senhor com a sua palavra. Josafá usou a palavra para lembrar a Deus. Deus, os nossos antepassados sofreu isso, aconteceu isso. O Senhor vai permitir que a gente agora seja derrotado. A palavra de Deus fala que Josafá, Deus responde através da palavra. Deus fala: Josafá, não estejas com medo, não temais, porque eu vos livrarei. Através da palavra Deus revela a resposta para Josafá, porque Deus não faz nada, aleluia, sem primeiro revelar a sua palavra. E Josafá agora, ele louva ao nome do Senhor, dizendo: louvamos e engrandecemos o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 138, 136. Louvor inspirado por Deus. Louvai ao Senhor. Louvor com palavra. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Louvai porque Ele fez grandes maravilhas. Louvai porque grande é seu entendimento. Louvai, ó terra, e a sua plenitude, porque Ele criou as grandes luminares. Louvai ao Senhor que tirou Israel do Egito com mão forte e dividiu o mar. Aquele que guiou o seu povo, aquele que deu livramento para Jericó, aquele que fez o mar se abrir. Louvai a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvai a Ele que se lembrou da nossa humilhação. Louvai a Ele, porque Ele é digno, Ele merece, Ele é santo, aquele que dá mantimento a toda a terra. Louvai ao Senhor, o Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele é digno, querido, de receber a sua adoração. Ele é digno de receber o seu louvor. E a palavra de Deus fala que agora Josafá, ele marcha em direção. E a palavra de Deus fala que agora os inimigos, eles foram desbaratados. Eles começam a lutar um contra os outros. E a palavra de Deus fala que agora o mensageiro, o atalaia, chega e fala a Josafá: eis que todos os que tentaram contra ti, todos esses se fizeram mortos e nenhum escapou. Versículo 24, e nenhum escapou. E a palavra de Deus fala que o povo agora volta com alegria, volta com temor, volta sabendo que o Senhor é o Deus que livra, sabendo que o Senhor é o Deus que levanta e é o Deus que abate, é o Deus que dá vida, é o Deus que
que dá para os inimigos, nesse caso, a morte diante do inimigo. É o Deus que, aleluias, alegra, mas às vezes Ele permite a tristeza. É o Deus, aleluias, que Ele, a palavra de Deus fala em Daniel, que Ele mora nas trevas, na luz, e com Ele não habita as trevas. Ele nos trouxe, aleluia, das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para que nós o temamos, para que nós o reverenciamos, para que nós chegamos diante dele, prostrado diante da sua presença, para que nós reconheçamos que a palavra dele, ela é infalível, ela vai se cumprir. A palavra de Deus, ela não mudará, ela é a mesma ontem, ela é a mesma hoje, e ela será a mesma eternamente. E o povo agora, com temor, eles voltam sabendo que Deus dá a vitória. Salomão, ele fala: diante de toda a riqueza, diante de toda a sabedoria, o temor é o princípio de toda a sabedoria. O temor é o princípio de todo o conhecimento. O temor é o princípio de todas as coisas. O temor está, aleluias, além do que os olhos naturais podem ver. O temor a Deus é aquilo que a palavra do Senhor fala, aleluia, aleluias, diante de toda a sabedoria, diante de todo o entendimento, de toda a inteligência, de todo o raciocínio humano, de toda a complexidade, de toda a teologia, de todo o ensinamento, de todo o cântico. O temor do Senhor é o princípio de todas as coisas. O temor, a reverência, a sua santidade, sabendo que Ele é poderoso para nos livrar e Ele nos separou para povo seu. Nós não somos um povo qualquer, nós não somos pessoas qualquer, nós somos sacerdócio real. Sacerdócio faz parte daqueles que entram diante da casa de Deus para orar, para oferecer adoração a Ele, para oferecer louvor a Ele, e nós fazemos parte do apostolado de Cristo, aqueles que saem com as mãos, aleluias, cheias para acalentar aquelas almas que estão na escuridão, para trazer renovo às almas que estão perdidas, para trazer a luz àqueles que estão nas trevas. E o Senhor, Ele fala na palavra dEle, que o temor, ele continua sendo o princípio da sabedoria. O temor continua sendo o princípio dos louvores. O temor continua sendo o princípio das mensagens. O temor continua sendo o princípio das pregações. O temor continua sendo, aleluia, o motivo pela qual as almas vêm buscar a sua presença, venham diante do seu altar. O temor, a sua presença, querido, fará grandes coisas na minha e na sua vida. O Senhor fala na palavra dele: eu sei as tuas obras e sei que na pouca força não tem negado o meu nome. O Senhor, querido, quando Ele escreve às igrejas, 6 das igrejas, o Senhor, Ele tem elogios e críticas, mas há aquela ao qual o Senhor escolheu como uma noiva,
como a eleita, como a adornada, a santificada, aquela ao qual ora, busca, reverencia, louva, adora, respeita, aleluias, aquela ao qual permanece nele, aleluias. Vamos se colocar de pé, que eu já estou encerrando e vou passar a palavra. O Senhor, Ele continua chamando a nossa atenção. O temor continua sendo o princípio de todas as coisas. O temor, a obediência. Certa vez, o Senhor, Ele falou na palavra dEle, em 1 Samuel, que se agrada mais da obediência do que os sacrifícios. Não que Ele não se agrade de sacrifícios, de orações, de jejuns prolongadas, mas Ele agrada quando nós matamos a nossa carne. Mas mais precioso para Deus é a obediência à sua palavra. Quando nós obedeçamos a sua palavra, quando Josafá decidiu obedecer a palavra, louvar a Deus, através daquilo que estava escrito em Salmo 136, através da sua palavra, a palavra de Deus fala que agora, o temor, ele foi o motivo pelo qual fez o povo passar por toda aquela tribulação. Deus queria mostrar que Ele ainda requer o temor, o verdadeiro louvor. A verdadeira adoração é dEle, é para Ele, todas as coisas são dEle, desde a criação do mundo é tudo dEle, desde a fundação dos séculos Ele requer a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor. A adoração não é aquilo que sai dos nossos lábios, a adoração é aquilo que sai do nosso coração, aquilo que sai do nosso íntimo. A adoração tem a ver com a reverência ao caráter, à sua presença. Adoração é o que o Senhor, Ele está recebendo aqui nessa noite. Adoração é o que o Senhor, Ele está fazendo aqui nessa noite. Aleluia, nós estamos nos voltando para Ele com o coração mais alegre, com o coração mais temoroso. Isso é adoração, querido. Quando Josafá se prostrou e adorou ao nome do Senhor, Deus falou na palavra dele, o povo entendeu o que é temor. E o Senhor, Ele através da sua palavra, Ele chama a minha, a sua, a nossa atenção. Reverenciemo-nos. Hebreus, nos acheguemo-nos diante do trono da graça, a fim de achar misericórdia todos os dias da nossa vida, porque a tua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida eterna. As misericórdias do Senhor são o fato de nós não sermos consumidos pelo poder da sua graça e da sua misericórdia. E eu agradeço, aleluias, e volto o microfone ao pastor João Paulo. Aleluia.